Para darmos início à parte final desse seminário, desse primeiro seminário de Direito Penal e Processual Penal, que é uma realização da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, em conjunto com IESP e faculdades. E, desde já, a coordenação deste evento agradece o apoio da OAB Seccional Paraíba, da Servisoft Informática, do Escritório de Advocacia Mousalas, Borba e Azevedo. Agradecemos também a Gráfica JB, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, ao Escritório de Advocacia Caios Lacerda e a Sinduscom. E, evidentemente, um agradecimento especial a todos os participantes, tá, que estão até agora participando e aprendendo, se reciclando neste brilhante seminário. Dando continuidade, o painel final desta tarde, convidamos para compor a mesa e dirigir os trabalhos e presidir os trabalhos o doutor Reinaldo Nóbrega, delegado de Polícia Civil e professor de Direito Penal do IESP. Como mediadora deste painel, doutora Carolina Patriota Martins, chefe da Delegacia de Defesa Institucional da Superintendência da Paraíba. Para proferir a palestra deste painel, Princípio da Cooperação em Segurança Pública, convidamos o delegado de Polícia Federal no Rio Grande do Sul, mestre em Direito do Estado, doutor Gustavo Schneider. Passo a palavra, então, ao presidente de mesa, doutor Reinaldo Nóbrega. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero manifestar a minha imensa satisfação em estar compondo, não só compondo, mas presidindo uma mesa tão seleta, aqui no meio de duas figuras notáveis dentro da nossa atividade policial, e sendo representante da Polícia Judiciária do Estado, dentro desse evento realizado pela Polícia Federal, e o tema bastante pertinente, a cooperação na persecução penal, e aqueles que trabalham aí na área fim, investigativa, sabem o quanto um precisa do outro, como diz o ditado, eu ajudo aqui, você ajuda dali. Então, é mais do que necessário para uma persecução penal bem feita, essa cooperação, principalmente entre as polícias, entre a polícia e o Ministério Público, entre a polícia e o Poder Judiciário. Mas, sem me alongar demais, que a palestra é do doutor Gustavo, então, vamos ter o prazer agora de ouvi-lo, doutor Gustavo Schneider, que é delegado de Polícia Federal da Superintendência do Rio Grande do Sul, formado pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Regional Integrada de Santo Ângelo, especialista em Segurança Pública e Direitos Humanos pela Universidade de Santa Maria, especialista em Segurança Interna pelo Instituto Superior de Ciências Policiais em Lisboa, Portugal, ex-chefe da Delegacia de Polícia Federal de Santo Ângelo, ex-chefe substituto da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria e atualmente chefe da Delegacia da Polícia Federal em Santa Cruz do Sul. Entre as principais operações policiais, onde o doutor Gustavo teve a oportunidade de coordenar, ele coordenou a Operação Plata, do combate ao contrabando de mercadorias industrializadas, coordenador também da Operação Trafesia, que combateu o contrabando de cigarros, essa operação realizada em 2012, e coordenou também a Operação Rodim, que combateu o desvio de recursos públicos, envolvendo, inclusive, as instituições públicas, como o DETRAN, entre outras, essa aí realizada em 2007. Então, a partir de agora, vamos abrir os trabalhos desse último painel, dessa última mesa, doutor Gustavo Schneider. Cumprimentar a mesa e as instituições que fizeram esse gentil convite, através do IESP e da Associação dos Delegados de Polícia Federal, principalmente na pessoa do doutor Fabiano. Dizer que me sinto muito honrado
né, e pedir a paciência dos senhores, é a última palestra, salvo engano, é a última palestra do dia, pela qualificação dos palestrantes e pelos temas que foram abordados, eu tenho certeza de que nós não estamos no mesmo nível, né, de qualidade oratória, mas ainda assim vou pedir a paciência dos senhores, não para que a gente faça uma exposição catedrática, mas sim que a gente converse com o operador jurídico aqui, o Gustavo Schneider, um vosso colega. O motivo, certamente, do convite foi que, em momento pretérito, a Associação dos Delegados fez um certame, um concurso, e eu tive a felicidade de ser um dos contemplados, né? Fiquei em segundo colocado nesse certame, e a gente apresentou um artigo sobre cooperação. E certamente é por isso, né? Porque a temática central desses debates que os senhores fizeram nesses dias aqui foi as novas perspectivas da persecução penal, e nas novas perspectivas da persecução penal no Brasil, é indissociável, é imprescindível que se discuta o tema de cooperação em matéria persecutória. Antes de adentrar no tema específico, eu quero dizer o seguinte: eu desenvolvia as ideias que compõem esse trabalho num curso de especialização em Portugal. E quando eu estava indo para esse curso, onde eu morei por breve tempo em Portugal, esse curso foi propiciado por um intercâmbio entre a Polícia Federal e a Polícia de Segurança Pública de Portugal. No momento em que eu saí do Brasil, estava acontecendo um caso muito emblemático no Rio Grande do Sul, né? Esse caso se chama o caso Eliseu Santos. Talvez a repercussão do caso tenha sido mais local e ela não tenha vindo a ter uma relevância tão grande nos meios de comunicação aqui na Paraíba. Mas o que foi esse caso, então? Porque certamente ele não repercutiu aqui tanto quanto repercutiu lá. Era um caso, não vou adentrar, evidentemente, no mérito desse caso, mas apenas mostrar o que pode conduzir à ausência de cooperação entre os órgãos imbuídos da segurança pública. O que foi esse caso Eliseu Santos? Esse caso foi o seguinte: havia uma figura pública de muito destaque no Rio Grande do Sul, era um médico. Esse médico acumulava as funções de vice-prefeito e secretário de saúde do município de Porto Alegre. E esse secretário, vice-prefeito, ele foi assassinado barbaramente quando saía com a família dele, inclusive foi assassinado na frente dos filhos e da esposa, quando saía de um culto evangélico. E o que a Polícia Civil, então, no caso, ela realizou? Foi feito um grande esforço investigatório e a Polícia Civil, ao cabo de, não quero ser leviano, mas 3 semanas ou 4 semanas, resolveu esse homicídio, tendendo as conclusões da Polícia Civil, do órgão de Polícia Civil, para um latrocínio, né? O ex-vice-prefeito, então, teria reagido ao assalto, né? E os assaltantes, o objetivo deles era levar o carro do ex-vice-prefeito. No momento exato em que a Polícia Civil fazia a divulgação das conclusões dessa investigação, num outro ponto da cidade, autoridades ligadas ao Ministério Público faziam a divulgação das suas conclusões, porque foi conduzido pelo Ministério Público uma investigação paralela. E o que iniciou essa investigação paralela? Uma determinada testemunha-chave do caso teria procurado, então, as autoridades do Ministério Público, se dizendo naquela circunstância ameaçada, de certa forma, com temor pela sua própria integridade física, pela sua vida e de seus familiares. E ela tinha uma outra versão para aquele fato, né? Ela tinha dados adicionais que conduziam a investigação para outras conclusões. Não teria sido um latrocínio simulado, mas, de fato, aquilo ali era um crime com mandantes e por razões de um escândalo de desvio de recursos públicos que teria, supostamente, o envolvimento dessa figura pública. Pessoal, eu não quero aqui tecer, de maneira nenhuma, juízo de valor sobre poder investigatório do Ministério Público,
sobre se quem deveria conduzir as investigações. Não é essa a questão. A questão principal que se coloca aí, que eu acho que fica bastante evidente, é que eu, como senhores, como membros da sociedade, não como operadores jurídicos, não como estudantes de direito, mas como pessoas que compõem uma sociedade, aquilo me causou extrema perplexidade. Porque órgãos que deveriam atuar em conjunto, que deveriam perseguir um mesmo fim comum e que deveriam ter uma convergência de interesses, fizeram, ambos, no mesmo dia, mas em locais diferentes, apresentaram à população versões diferentes para o mesmo caso. Então, isso demonstrou de uma maneira muito clara como é muito emblemático, né, como é necessária a cooperação em matéria de persecução penal. Então, a pergunta talvez inicial que a gente deva fazer, e é a pergunta que eu faço aos senhores: os senhores absorveram aqui conhecimentos explanados pelos palestrantes, sobre os mais diversos temas, muitos deles envolvendo cooperação. Inclusive, a palestra anterior foi exatamente sobre cooperação internacional. Eu pergunto aos senhores: existe um princípio de cooperação em matéria de segurança pública? E mais, se uma autoridade pública, podendo fazer o uso de um compartilhamento de uma informação, de um ato, portanto, de natureza cooperativa, se essa autoridade se abstém de fazê-lo, existe alguma consequência legal? Essa é a questão que a gente se propôs e que buscamos tentar resolver. Ou seja, existe um princípio de cooperação? Tudo bem, sabemos que a cooperação é importante no mundo atual, sabemos que sem cooperação nós não vamos conseguir fazer uma prestação securitária, uma prestação persecutória eficiente para a sociedade. Mas a cooperação ela é exigível. E, número 2, existe alguma consequência para as autoridades públicas ou mesmo para os particulares quando eles deixam de cooperar ou de colaborar com a persecução? Essa é a pergunta, essa é a indagação que a gente quer fazer. E a ousadia, né, e talvez a única coisa feliz, né, de nossa parte, que me autoriza a estar aqui incomodando um pouquinho os senhores e retardando aqui o final do evento, é dizer para os senhores que sim, nós formulamos a seguinte hipótese: que existe um primado da cooperação em matéria de persecução criminal. Ele decorre do princípio de eficiência, princípio consagrado na Constituição Federal e que informa toda a atividade pública, da qual a persecução criminal é uma das suas modalidades. Esse primado decorre ainda da incorporação de novos valores ao ordenamento jurídico sob um prisma sistêmico, de natureza aberta. E mais, esse princípio da cooperação, ele compele não apenas o administrador, ele compele também o legislador infraconstitucional e o próprio julgador, ao fazer o controle da legalidade dos atos administrativos em matéria persecutória. E faço um convite, concito a todos os presentes, a que, em conjunto, possamos discutir essa temática, abordando inicialmente o conceito de segurança pública, passando depois para o ordenamento jurídico e chegando às consequências que poderão advir desse reconhecimento, se nós fizermos aqui, se nós acordarmos aqui que existe de fato um princípio da cooperação, quais são as consequências a que nós podemos chegar em reconhecendo o princípio da cooperação. Que, basicamente, na minha modesta opinião, e estou aqui para convencê-los disso, e também para me convencer cada vez mais, uma dessas consequências é a responsabilidade civil do ente que não coopera com os órgãos de segurança pública. Mas, voltando um pouco, então, nosso rumo, né, é definir se existe ou não um princípio de cooperação dentro do nosso ordenamento jurídico. Para que a gente aborde a cooperação em matéria de segurança pública, o primeiro passo é a gente entender o que é segurança pública. Quer dizer, esse instituto, ele
esse conceito de segurança pública ele vem sofrendo alterações. Quer dizer, nós não podemos conceber hoje, após as transformações sociais, políticas e econômicas que o Brasil passou, que o conceito de segurança pública possa ser o mesmo, por exemplo, do início do século passado, que é a data de onde emanam os principais diplomas legislativos que regulam essa matéria. Então, a nossa realidade econômica, social, política, evidentemente, ela se modificou. E o conceito de segurança pública se alargou. O que tradicionalmente nós entendíamos por segurança pública? A segurança interna, ou seja, grosso modo, as Forças Armadas defendiam esse espaço político territorial do Brasil contra inimigos externos, exercendo, protegendo a sua soberania. Em relação ao inimigo interno, então, tínhamos o aparato, os órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e Patrulhamento Rodoviário Federal. Esse conceito de segurança pública, ele é válido atualmente, ele não é integralmente válido, porque as modificações pelas quais passou o mundo, e o Brasil não ficou imune a tais transformações, elas determinam que as ameaças e os riscos com os quais nós nos defrontamos atualmente não se restringam ao exíguo espaço político-territorial do Estado Nacional. Os riscos que nós sofremos atualmente são riscos que espargem os seus efeitos por vários países. Nós temos, por exemplo, a questão da internet. Nós temos a questão da pedofilia pela internet, dos crimes pela internet. Não respeitam fronteiras. Nós temos a questão da lavagem de capitais. Quer dizer, existe uma estratégia internacional para o combate à lavagem de capitais. Porque não haveria sentido que a lavagem de capitais, que é um crime por excelência transnacional, que ela fosse combatida apenas em um país. Seria completamente inócuo. Bom, para resumo, todas essas transformações impõem que a gente tenha um conceito mais amplo de segurança pública que não se cinge ao Estado Nacional. Nós também temos uma liquidez muito grande do espaço público e do espaço privado. Nós poderíamos hoje dizer, é uma pergunta que faço aos senhores, que existe monopólio coativo do Estado? Se nós considerarmos a realidade concreta, o aparato de segurança privado com o qual nós nos defrontamos quando a gente vai a um supermercado, a uma abastecedora de combustíveis, a um shopping center, ou mesmo a uma repartição pública, e vemos o aparato de vigilância, o aparato de vídeo monitoramento, os vigias, Então, a gente vê que não existe um monopólio da atividade de segurança pelo Estado. Mesmo esse, que é um cânone da segurança pública, já não é mais integralmente válido. Portanto, o que a gente quer chamar a atenção é que não existe possibilidade de a gente continuar com esse mesmo conceito tradicional de segurança pública. Esse conceito se alargou. E qual é a posição da segurança pública dentro do ordenamento jurídico? Bom, é uma posição central, porque ao lado de a segurança ser um direito subjetivo público, assim como o direito à vida, assim como o direito à liberdade, assim como o direito à imagem, assim como o direito à privacidade, enfim, ao patrimônio, ao meio ambiente, nós também temos o direito à segurança. Mas a segurança talvez ela tenha uma posição central, porque da consecução da segurança pública depende a realização de todos os demais interesses, porque ela é um pilar do Estado Democrático de Direito. Nós não poderíamos, de nada adiantaria que nós estivéssemos assegurados no diploma constitucional o direito à vida, à liberdade, ao patrimônio, à integridade física, à saúde, se nós não tivéssemos segurança. Sem segurança, não poderíamos usufruir
nenhum desses outros valores, desses outros bens constitucionais. Então, toda essa modificação pela qual passou o conceito de segurança pública, ela nos remete a uma realidade na qual as corporações policiais não podem mais agir de maneira estanque, realizando competências específicas. Então, nessa perspectiva, nós podemos imaginar vários tipos de arquiteturas dos organismos policiais. Quer dizer, nós temos uma arquitetura fundada na Constituição, onde ali ela institui as corporações policiais, no artigo 144, e define as responsabilidades respectivas de cada uma daquelas corporações. Mas poderíamos imaginar qualquer tipo de arquitetura que não fosse aquela delineada no artigo 144. A única coisa que nós não podemos admitir nessa quadra histórica, de acordo com a nossa realidade, é que essas polícias, elas exercessem aquelas competências que ali foram definidas de maneira estanque, ou seja, não se intercomunicando, né? Então, de que maneira a gente pode observar que isso já está ocorrendo na prática? Várias barreiras, vários conceitos tradicionais, clássicos, já foram modificados. Por exemplo, é clássica aquela distinção entre policiamento ostensivo, preventivo, e o policiamento repressivo investigativo, não é certo? Nós podemos dizer hoje que haja uma separação tão grande entre essas duas realidades, ou seja, entre o policiamento ostensivo, preventivo, e o policiamento investigativo de caráter repressivo? Certamente que não, e basta para que a gente confirme observar a realidade das UPPs no Rio de Janeiro, e experiência que reproduzida em vários outros locais, em várias outras unidades da Federação. Aquelas experiências de policiamento de proximidade são respostas a demandas atuais que a segurança pública impõe e que superam aquela noção tradicional de policiamento ostensivo de caráter reativo, né? Tinha um professor, um professor no Rio Grande do Sul que fala muito o seguinte, que o nosso modelo de polícia militar era o modelo norte-americano da década de 1940 e 1950, dos filmes de gangsters, né? Então, o que nós tínhamos? Tínhamos 3 inovações tecnológicas que foram massificadas naquela época, que eram o rádio, o carro, né, e o policiamento ostensivo. Então, juntando essas 3, nós tínhamos um modelo de rádio-patrulha, quando se distribuem viaturas radioconectadas a uma central de operações no espaço geográfico do município, e elas reagem, então, a um chamado de uma vítima quando acontece um incidente penal. Bom, nós superamos esse paradigma. Não existe um policiamento ostensivo, em primeiro lugar, que seja exclusivamente de caráter preventivo. Não, ele também realiza atividades repressivas. E, por outro lado, nós não temos também órgãos investigativos que sejam apenas repressivos. Eles também precisam atuar cooperando com a manutenção da ordem pública. E isso acontece diuturnamente. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma determinada investigação conduzida pela Polícia Judiciária do Estado da Paraíba, relacionada a quadrilhas que atuam, é um exemplo hipotético, né? No Rio Grande do Sul essa é a realidade, eu não sei se aqui acontece o mesmo, mas que faz um monitoramento telefônico daquelas quadrilhas que se dedicam a assalto a banco, assalto à mão armada, ou a transportadores de valores. Esse tipo de investigação, não raro, acaba detectando riscos para a coletividade que precisam ser intercambiados com o policiamento militar para evitar aquela situação. Como poderíamos conceber que, a autoridade de polícia judiciária, tomando
né, ciente de um determinado risco para a segurança pública, para a ordem pública, apenas pelo fato de que aquele não é o objeto investigado, se abstivesse de comunicar o policiamento militar. Seria admissível tal conduta? Não seria admissível. E é isso que a gente quer comprovar aqui. E não é isso que normalmente acontece. Quer dizer, normalmente existe esse compartilhamento, existe essa consciência, mas nem sempre. Então, adentramos, por fim, na principiologia. Ou seja, verificamos essas modificações conceituais, essas modificações nos valores, né? E aonde que a gente quer chegar? O nosso ordenamento jurídico, colegas, ele é um ordenamento jurídico aberto. Ele permite que o próprio ordenamento jurídico tenha uma transpiração e incorpore novos conceitos e novos valores. Isso é assim, e é fácil comprová-lo, se a gente tomar outras realidades. Não vamos falar aqui de segurança, vamos falar do casamento, outra instituição, a família, o meio ambiente. O meio ambiente não transformou o seu conceito ao longo do tempo? Claro, ele foi transformado, né? O meio ambiente hoje incorpora diversas realidades que antigamente não se pensava que compunham o meio ambiente, como, por exemplo, o patrimônio histórico. Mas o patrimônio histórico não compõe o meio ambiente? Compõe o meio ambiente. Nós temos essa noção hoje, né? O casamento. Nós podemos interpretar hoje o casamento, o Instituto do Casamento, como nós interpretávamos, por exemplo, no início do século passado? Não podemos interpretar dessa forma, porque a sociedade mudou, seus valores mudaram. Mas o casamento ainda é válido, ainda é valioso que nós tenhamos a proteção da instituição do casamento. Mas ele sofreu transformações. A família também, né? O conceito de família foi modificando. Hoje nós temos famílias de pessoas de mesmo gênero, por exemplo. Isso seria impensável